Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Sandra Doria Xavier. A Sandra é médica otorrinolaringologista, tem especialização em medicina do sono pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, mestrado e doutorado pela Santa Casa de São Paulo e pós-doutoranda pela Unifesp, né? Além disso, a Sandra é professora, pesquisadora, membro do Corpo Clínico do Instituto do Sono de São Paulo. Então, primeiramente, Sandra, bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade. E a ideia aqui é discutir a respeito da polissonografia. Vamos lá, muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. Então, para começar, eu queria que você me falasse o que é a polissonografia. Muito bem, vamos lá. Então, a polissonografia, como o próprio nome diz, poli, vários, né? Múltiplos, sono, medidas que avaliam o sono do modo gráfico, né? Então, assim, uma coisa que é bem interessante a gente pensar de que existem vários tipos de polissonografia. Então, para eu explicar de uma forma didática, eu vou dividir entre exames completos e exames simplificados, tá certo? O que me faz dividir entre completo e simplificado? Quando eu digo completo, eu quero dizer que é um exame que eu passo a noite inteira avaliando e consegue avaliar o sono. Mas, poxa, lógico, você não está falando do sono, mas eu vou chegar lá e vocês vão entender por que o simplificado, porque o simplificado não avalia o sono. Então, os métodos completos são aqueles que incluem o eletroencefalograma. O eletroencefalograma é um dos parâmetros que uma polissonografia completa mede, porque ele analisa as ondas cerebrais. Então, a partir da análise das ondas cerebrais, da amplitude da onda, da frequência da onda, eu consigo saber se esse paciente ficou acordado, ficou em sono superficial, ficou em sono profundo, se ele tem vários despertares, se ele demorou para dormir, se ele teve um despertar longo no meio da noite. Tudo isso eu consigo ter ideia em relação ao sono do paciente. Quando eu avalio o eletroencefalograma num exame de polissonografia, eu posso fazer esse exame em domicílio ou eu posso fazer esse exame em casa, em laboratório. Então, o exame feito em laboratório é aquele chamado padrão ouro, que é a polissonografia tipo 1. Por que ele é considerado padrão ouro? Porque é o exame em que eu vou para o laboratório ser avaliado para justamente ver todos os parâmetros que a polissonografia mede, que eu já vou dizer quais são, no laboratório com um técnico me assistindo. A polissonografia tipo 2, ela também é completa, ela também avalia o eletroencefalograma, também me dá dados de sono, mas ela é feita em casa. O técnico vai no domicílio, monta o paciente, vai embora e volta de manhã para desmontar. Tem vantagens e desvantagens de fazer em laboratório e de fazer em casa. Vantagens de fazer em laboratório: eu tenho um técnico assistindo o paciente, eu consigo gravar o exame e eu posso avaliar, por exemplo, canais extras, como, por exemplo, análise de descargas epileptiformes, de descargas elétricas anormais no cérebro, tá? Mas ambos os exames, esse é um benefício da polissono em laboratório. E a polissono feita em casa, qual é o grande benefício? Está na sua cama, no seu travesseiro, você segue a sua rotina, você vai dormir no horário que você está habituado, então deixa o conforto predominar num exame que é para justamente mimetizar, simular o seu sono natural, né? Tanto a polissono tipo 1 no laboratório, quanto a tipo 2 feita em casa, ambas medem o quê? O eletroencefalo, o eletroósculo, que é a movimentação dos olhos, o tônus muscular, que é eletromiograma, movimento do tórax, que é a cinta tórax-abdominal, oximetria, que é a oxigenação do corpo, o fluxo de ar que sai pelo nariz, pela boca, movimento de perna por um sensor que fica na região tibial. Então, eu tenho toda uma análise, tanto do sono, quanto da parte respiratória, quanto da movimentação de perna. Tá? Então, eu consigo ver tudo isso num exame que eu digo que é completo, tipo 1 ou tipo 2. Muito bem. E como são os simplificados? Os simplificados, eles são domiciliares também,
mas ele não tem a parte de eletroencefalo. Então, eu não consigo falar sobre sono. Eu só consigo falar sobre a parte cardio-respiratória. Ele vai ter o sensor de fluxo na tipo 3, vai ter o sensor de fluxo, vai ter a cinta tóraco-abdominal, vai ter a oximetria, vai ter o sensor de posição, mas eu não vou poder dizer sobre o sono. E o último, tipo 4, é aquele que eu só vou olhar a oxigenação mesmo, saber se ele teve dessaturação ao longo da noite, queda da oxigenação. Do jeito que eu tô falando, parece que então o tipo 3 e o tipo 4 não servem para nada. Não é bem assim. Quando elas são bem indicadas, elas podem ter um papel importante, que nem todo lugar, num Brasilzão como o nosso, aliás, no mundo inteiro, vai ter disponibilidade para todos fazerem um exame completo de polissonografia. Então, para aqueles pacientes que têm uma alta chance de ter apneia, então, obesos ou pacientes que têm apneia testemunhada, que já foi visto que o paciente está parando de respirar, ou que tem uma queixa de muita sonolência excessiva, de que acordam muito cansados, de que tem sono ao longo do dia, já bateram o carro porque dormiram no volante. Ou seja, são pacientes com altíssima chance de ter apneia do sono. Esses pacientes eu posso pedir um exame simplificado, com uma ressalva. Esse exame, num paciente com alto nível de suspeição da doença, quando ele vem positivo, ou seja, quando ele vem alterado, beleza, fechei o diagnóstico, resolvi o problema, consigo já partir para o tratamento. No entanto, se esse exame simplificado ele vem negativo, eu estou diante de um problema. O que pode ter acontecido nesse paciente que tem alta chance de ter a doença e veio com um exame negativo? Ele pode não ter dormido, e eu não tive como medir isso, porque a tipo 3 e a tipo 4 não medem sono. Então, todo paciente que vem com um exame negativo diante de um paciente que teria que ter vindo positivo pela clínica, eu tenho que repetir o exame, tá? Mas eu acho que mais importante do que tudo isso que eu expliquei é cuidado hoje em dia, porque tem muitos lugares, infelizmente, que vendem gato por lebre. Ou seja, que os pacientes vão em busca de uma polissono, tipo 1 ou tipo 2, ou seja, vão em busca de uma polissono completa, com eletroencefalograma, e o que eles recebem é uma poligrafia, porque a tipo 3 e a tipo 4, que não medem eletroencefalograma, não medem sono, não poderiam nem ser chamadas de polissonografia. Então, a gente precisa estar atento a isso, para não receber diferente do que foi pedido, tá certo? Ótimo. Deu para entender? Claro, claro, não, deu para entender bem. Agora, falando de exame, parece um monte de cabo para tudo que é lado, né? Aquelas coisas de filme com. ah, Isso não atrapalha demais o sono? Normalmente é uma pessoa que já tem alguma dificuldade com o sono. E ela, aí como é que você faz? Ela não está dormindo porque aquele é o padrão de sono dela, ou não está dormindo porque está num ambiente diferente, com um monte de cabo preso e não se sente confortável com ele? Sim, os fios todos, eles vão incomodar em maior ou em menor grau, a depender de cada paciente, da sensibilidade de cada um, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a quantidade de sono que você vai conseguir dormir na noite da monitorização pode ser menor do que a quantidade de sono numa noite habitual sua, sem nenhuma monitorização. Mas o X da questão é a gente entender que nesses exames de polissonografia, a gente não está pedindo o exame para ver quanto que o paciente consegue dormir. A gente está pedindo o exame para entender o que está acontecendo quando o paciente dorme. Ou seja, se ele dormir um pouco a menos do que é o normal dele, mas ele dormir o suficiente, capaz de me gerar uma análise detalhada do que aconteceu enquanto ele dormia, tudo bem. Então, o exame de polissonografia, ele não está indicado para responder a pergunta se o paciente tem insônia ou não. Insônia é um diagnóstico clínico. Tá? É um diagnóstico que é feito na conversa, na anamnese com o paciente, perguntando para ele quantas vezes ele tem dificuldade de
pegar no sono, se ele acorda de madrugada tem dificuldade de voltar a dormir, se ele acorda muito cedo de madrugada, se isso atrapalha o seu dia, há quanto tempo ele tem isso. É assim que a gente vai fazer o diagnóstico de insônia. Então, se a gente pega um paciente que tem uma insônia e eu quero perguntar para o paciente se ele tem algo além da dificuldade de pegar no sono, e eu preciso desse exame para investigar outros fatores que podem estar vindo junto com a insônia, aí eu vou pedir a polissono. Ótimo. E como é que é o preparo para fazer o exame? O que é que a pessoa precisa fazer antes de chegar na clínica ou antes de receber o avaliador em casa? O ideal é você seguir o mais normal possível a sua rotina. Então, assim, se você está acostumado a tomar um cálice de vinho na janta, você deve tomar o seu cálice de vinho na janta. Se você está acostumado a tomar um banho gelado antes de dormir, a ideia é tomar um banho gelado antes de dormir, antes de iniciar a monitorização. O mais possível perto da tua rotina, melhor. Manter as medicações, manter os hábitos alimentares, manter a rotina de atividade física, não ir para fazer o exame do sono naquela noite que a noite anterior você não dormiu nada. O ideal é você realmente ter uma rotina muito fiel ao que é a sua rotina habitual, para que você consiga ter o mais próximo da sua realidade o resultado do exame de polissonografia. Ótimo. Em relação a medicamentos, pessoas que usam medicamentos, isso deve ser modificado de alguma forma? Não. A pessoa que usa cronicamente medicação, ela deve manter as medicações que ela já vem fazendo uso rotineiramente. Nem tirar e nem pôr. Salvo casos em que o paciente já tem um diagnóstico de insônia, de que é já difícil de pegar no sono, aí valeria a pena ser indicado pelo médico prescritor da polissonografia um medicamento para ajudá-lo a iniciar o sono. Mas isso deve ser prescrito pelo médico solicitador da polissonografia. Ótimo. Solicitante da polissonografia. Bom, atualmente a gente tem muitos smartwatches, relógios, GPS e tudo isso, que dizem ser capazes de monitorar o sono, né? Até onde que a gente pode confiar nesses relógios, nesses monitores, né? E de que forma que eles podem ser comparados com a polissonografia? Cortou aqui? Oi. Sandra, tudo bem? Voltou aqui. Oi, desculpa, acho que eu caí. Não tem problema não. Eu vou anotar aqui o tempo disso, depois eu peço para dar uma cortada nisso. Tá bom. Mas vamos lá. Então, só voltando à pergunta, a gente tem atualmente muitos smartwatches, relógios, GPS e outros dispositivos que dizem ser capazes de monitorar a qualidade do sono, né? Queria entender até onde a gente pode confiar nesses dispositivos, para que eles ajudariam, se talvez como método de triagem isso pode ser interessante, ou se de fato eles poderiam em algum momento ser comparados à polissonografia. Ainda está longe deles poderem ser comparados a um exame objetivo do sono, viu?
Os smartwatches, eles têm uma função, eu acho que eles ajudam a conscientizar a pessoa em termos de horas de sono, tentam ajudar nesse aspecto. No entanto, às vezes tem um lado ruim, um lado negro disso, da pessoa desenvolver um desespero em busca de um dado real e maravilhoso no smartwatch, que chama ortossônia. Então, é aquele desespero de deixar o sono perfeito, né? E que isso, às vezes, é impossível de acontecer, né? Vou dar um exemplo. Pacientes que querem, que o objetivo é dormir a noite inteira ininterruptamente. Isso, muitas vezes, não é possível. Isso não é doença, você acordar e voltar a dormir no meio da madrugada. E muitas vezes a pessoa coloca isso na cabeça, que ela precisa dormir ininterruptamente, porque ela viu no smartwatch que ela está acordando. Isso deve ser algo que deve preocupá-la, né? Então, o smartwatch, principalmente em pacientes que têm uma alteração de sono, que têm uma doença do sono, eles perdem em acurácia. Então, não é algo que a gente possa ainda depositar total confiança e desprezar a avaliação médica, desprezar a polissonografia em detrimento do smartwatch. Ótimo, mas poderia ser talvez usado como um método de triagem, né? Ou seja, aquela pessoa que de fato identifica alguma coisa ali, bom, identificou, não vamos procurar algum atendimento, vamos procurar uma avaliação. Mas não se basear exclusivamente no smartwatch. Mas o smartwatch está dando que está tudo bem, eu tenho uma queixa, todo mundo está falando que eu ronco, mas o smartwatch não está falando nada, eu vou... Não. Ótimo. Tá. Vamos lá. Então, assim, sempre que a gente solicita um exame, a gente precisa ter em mente o que a gente vai fazer com o resultado daquele exame, né? Então, em alguns casos ele vai ajudar a confirmar um diagnóstico, em outros vai ajudar a definir um tratamento, por exemplo, né? Avaliar uma gravidade da doença e definir o tratamento. Então, assim, eu queria pegar com você algumas das indicações que a gente pode estar vendo, ou não, talvez não tenha indicações, né? Em algumas situações, algumas condições relacionadas ao sono. A primeira delas é a insônia, quer dizer, qual o papel da polissonografia, ou seja, tem algum papel no paciente com insônia? Então, o papel da polissonografia num paciente com insônia, na verdade, é avaliar condições em paralelo que possam existir e até para que piorem a insônia do paciente. Então, eu vou dar um exemplo clássico, que é a apneia obstrutiva do sono. Então, um paciente que tem insônia, ele pode ter uma apneia do sono em paralelo, ele pode ter um movimento de perna que deixa esse paciente com dificuldade de adormecer, que pode prejudicar e aumentar a frequência da insônia do paciente. Outro exemplo, uma resistência de via aérea pode ser vista pela polissonografia. Então, um nariz que é muito congestionado, que é muito entupido, que não funciona bem, pode repercutir negativamente na qualidade do sono do paciente a ponto de gerar um insônia. Ótimo. Pacientes com cansaço excessivo diurno ou com sono não reparador. É a grande indicação da polissonografia, né? Porque se o paciente tem sonolência excessiva diurna, cansaço, a primeira coisa que a gente precisa excluir é que esse paciente está tendo uma privação de tempo de sono, né? Ele está tendo um tempo adequado de sono. Isso é a primeira coisa que a gente precisa excluir. Se isso tá ok, ou seja, ele está tendo um tempo adequado, mas mesmo assim ele está acordando cansado, a gente precisa pensar, será que a qualidade enquanto ele dorme está sendo boa? Como eu vou responder isso? Vou responder isso pela polissonografia, porque aí eu vou conseguir saber se ele está tendo paradas respiratórias, se ele está tendo um sono, uma respiração adequada, se ele está movimentando muito a perna, se ele não está aprofundando o sono, se está faltando alguma fase do sono que não está fazendo, se ele está despertando muito. Então, aí eu consigo entender se tem alguma alteração em paralelo para levar ele, apesar de dormir uma quantidade adequada, não está tendo qualidade no seu sono. Então, eu acredito que essa é a grande indicação de realizar uma polissonografia. Ótimo. Pacientes com ronco ou com apneia obstrutiva do sono. Então, o ronco a gente consegue ter certeza que o paciente tem simplesmente observando o paciente na cama dormindo, né?
A apneia, a gente só vai conseguir ter certeza que esse paciente tem apneia fazendo um exame de polissonografia. Não tem outro meio da gente conseguir ter certeza que esse paciente tem apneia, senão fazendo um exame mensurando a respiração dele ao longo da noite inteira, para entender se ele está parando de respirar, quantas vezes ele está parando de respirar, se a oxigenação cai, se ele tem fragmentação do sono, se ele tem menos sono profundo, se ele tem um sono mais superficial. Isso tudo a gente só consegue fazer com uma polissonografia na mão. Ótimo. E, por fim, a síndrome das pernas inquietas. Só para me falar rapidamente o que é essa síndrome que muita gente não conhece e o que o exame pode ajudar nesses casos. Olha, a síndrome de pernas inquietas é também um diagnóstico clínico, que é um mal-estar. Às vezes o paciente não consegue nem dizer exatamente o que ele sente, na verdade. É uma aflição, um mal-estar, uma inquietude na perna, que acontece obedecendo um ritmo circadiano, ou seja, no entardecer e noite, todo entardecer e início de noite, piora com o repouso e melhora com o movimento. Esse mal-estar, essa inquietude acontece nessas situações, de geralmente obedecer esse ritmo circadiano, e pode acontecer em paralelo desse paciente que tem a síndrome de perna inquieta, uma queixa de madrugada ou de início de sono, que é o movimento periódico de membros inferiores. Aí ele ficar tendo movimentos de chute ao longo da madrugada, e isso pode atrapalhar o aprofundamento do sono dele e o sono reparador. A polissonografia acaba ajudando no diagnóstico do movimento periódico de perna, que pode vir associado a esse mal-estar, que é a síndrome de... agora foi o nome. Não é a síndrome de perna inquieta, a síndrome de perna inquieta, certo? Tá ótimo. Então, só resumindo, né? Eu falei, acho que não ficou talvez tão claro. Então, a síndrome de perna inquieta acontece de dia, no final do dia, obedecendo o ritmo circadiano, piorando no repouso, melhorando no movimento, tá? Junto com essa caracterização diurna, pode acontecer uma queixa de madrugada ou no início do sono, que é a movimentação periódica de perna que a polissonografia pode pegar. Tá ótimo. Sandra, eu acho que deu para entender bem um pouco como que é o exame, o que é o exame, para que ele é indicado, os tipos, né? Porque é o que você falou, muitas vezes você tem indicação para fazer um exame. Eu não sei se os médicos do sono costumam fazer esse exame sempre, ou se é muito comum indicar para outros profissionais fazer, e talvez você tenha uma receita ali, fazer uma polissonografia, talvez não seja a melhor forma de prescrever normalmente, isso. eu acho que assim, agora, como a gente acaba vendo muita gente vendendo gato por lebre, eu acho que é interessante a gente especificar, né? Se você quer um exame completo, escrever na sua prescrição tipo 1 ou tipo 2. Se você acredita que para aquele paciente que você está pedindo, você pode pedir um exame simplificado, então você pode pedir poligrafia tipo 3. Ou se você quer só simplesmente uma oximetria, você vai pedir uma oximetria ou poligrafia tipo 4, tá? Então, acho que a gente precisa dar nome aos bois para não se surpreender quando você recebe um exame que não foi aquele que você pediu. Ótimo. Tá? Muito bom, Sandra. Eu queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Foi muito bom. Estou à disposição. Muito obrigada. Obrigado de novo.